pra mulher transar por um longo período de uma vez só não é ruim? Algumas gostam, né? Eu já acho que pode dar uma assadeira na região. Eu prefiro fazer várias menores ao longo do dia do que uma que dura 2 horas. Tipo assim, não sei como. Quanto é um tempo pra você, assim... Porra, gostei desse sexo, ele teve um tempo legal. Quanto é esse tempo, médio? Sabe que a gente não costuma calcular, mas eu acho que tempo de penetração, tipo 10 minutos. Porque a gente tem todo antes, né? Tem a chupaçada e tal, o banho, a coisa, O né? importante a pira de transar, é legal transar, é legal aquele momento ali e tal. Mas, porra, Uma média brasileira é 10 minutos, na média. Mas assim, quando eu tô na atividade ali, o meu objetivo é fazer ela gozar. Esse é o meu objetivo. Uhum. Então, assim, quando eu atingo esse objetivo, aí eu, pô, beleza, agora eu posso também. Às vezes eu falho. Mas é o objetivo. Sim. Às vezes, você sabe que às vezes quem não goza sou eu? Olha aí! Quando você tá muito bêbado, é que você não bebe, né? Não, às vezes Eu tenho esse problema, quando eu bebo muito... Não vai, consigo não gozar. goza. Não consigo, mano. Acontece. Não, eu não sei. Às vezes eu... Sei lá, eu tô curtindo ali... Eu tô curtindo o momento em si. E minha cabeça... Minha pira não tá em gozar. Minha pira tá em, porra, ser um momento foda, entendeu? Que legal. Às vezes, não é muito comum também. Não, mas vendo, assim, uma média de relacionamento, assim, de longo prazo e tal... Geralmente, não sei se vocês ficam lá 1 hora lá... Não dá porque eu tenho 2 filhas. Fica, vamos de vez ser em quando, sinceros. quando rola um... Às vezes, de vez em Um quando evento, acontece, né? mas muitas vezes acaba sendo uma rapidinha, gostosa. Eu tenho 2 filhas, né? Sim. Então... E um Sempre tem alguém podcast e tal. um podcast, né? Então, rola... Assim, a maioria das vezes é aquela ali objetiva, vai? Mas, por exemplo, se a gente sai, se a gente vai pra um tetel... Como é que te chama motel lá em Porto Alegre? De motel? Motel. Ah, quando eu tava solteiro... A gente tava namorando, era solteiro e tal... A gente tinha uns codinomes. Quando a gente tava namorando, era solteiro, não entendi essa porra. Mas Não, eu tudo bem. tava eu não era casado. Sim, não era casado. Tá, Entendi. Tinha ali a gente, pô, bora no 5 letras. Puta. Ou então, tinha uma que essa ninguém sabia. Que a gente falava, pô, bora comer um nhoque. Porque tinha porque tinha um motel que a gente ia, que a gente chegava lá, tomava o banho, curtia o momento, não sei o que, e depois pedia um rango. Isso é legal. E aí o rango que aí a primeira vez a gente pediu um nhoque, a segunda vez a gente pediu um nhoque, aí pediu um nhoque. Bora comer um nhoque, já sabia que era um nhoque, que era boa, tetel. né? Gostoso isso. Nhoque até que tem um nome, né? Nhoque, né? É que a gente tem que passar a desvincular. Olha, meu copo tá vazio. Tá errado. Inacreditável que eu vim de Não. Porto Alegre pra ficar com o meu copo Não vazio pode. aqui. Não pode. Não, é só um pouquinho. serve Pô, mas não tão melhor, então, pouquinho, Me né? Ele pôs 3 gotinhas. Não, é que eu não tava alcançando, Não tava com medo de dando, fazer não merda. tava dando. Fica com esse aí pra tu, pronto. Obrigada. Boa, esse é seu. Mas é que a gente tem que passar a desvincular, né? O sexo somente ser penetração. Aham, o sexo é um evento sexual. Por isso que eu acho que tipo assim, 2 horas só penetrando, só bombando e não ter um olho dá, no né? olho e tu sentiu o arrepio da pele. Cara, é tão superficial, então é muito melhor, às vezes, tu curtir outras coisas e, né? Mesmo Não que é- seja rapidinho ali, o vai e vem, né? Por isso que eu acho Pra mim, né? Porque cada uma aí de vocês vai ter seu gosto. Ah, mas eu acho verdade. que todas as mulheres elas devem ter um momento que elas querem algo longo, mas tem momentos que elas só querem dar uma... Quando rapidinho, eu foda-se. e meu noivo, ali a gente era também solteiro, né? Aham. Ai, dele, passava madrugada e uma em cima da outra, saía assada, mas daí dava 5 dias de descanso antes de se ver de novo, né? Daí tá tudo certo, mas hoje em dia morando junto... Todo dia, né? Bah, dá-lhe uma canseira às vezes, né? Eu ia falar um bagulho. Pô, teve uma vez que o fim de semana foi tão intenso que machucou a cabeça do meu pau. Acontece. Acontece. Aham. E aí eu lembro que comecei a andar esquisito, né? Aí tinha a gente sempre, os meus amigos, a gente sempre se encontrava na Pro Games lá do Merc, a gente gostava de jogar Magic, jogar RPG, não sei o quê. Aí teve um dia que eu cheguei lá andando meio esquisito, os moleques, por que foi? Eu, porra, caralho, cara, tô com a cabeça do meu pau tá meio machucada. Aí os moleques, transão tu, né? Transaria. Né? Problema de Transão de pra primeiro caralho. Aí eu, porra, aqui meu pau, aí mostrei pros moleques se a cabeça tava meio esfolada. Ah, tu mostrou acontece. o seu pau pra galera? Não, pros amigos aqui assim, entendeu? Entendi.
Normal. Normal. Ó, o moleque duvidou que meu pau tava machucado. Aí eu mostrei, pô. Uhum. Já ficou com o pau machucado? Já. Várias transão aí, ó. Todos os dias. Não, já aconteceu. Tanta bronha isso aí, né? Na maioria das vezes foi com bronha. Também tinha um amigo que morava... deixa pra lá onde ele morava. Cara, mas esse moleque era mentiroso pra caralho. Era uma época que, assim, quando a gente eu não sei... É porque assim, eu tenho 36. Então eu não sei, sei lá, os moleques da idade do Jean que tem 24, né? Uhum. Não sei se era a mesma pira. Quando era, assim, tava chegando ali... Começando a puberdade, 12 anos, 13 anos. Que a punheta era, tipo, tirar onda, entendeu? Porra, tu batilhou uma punheta ontem, Gozei moleque. Na moral. no metro! Bate punheta, o cara é foda. Então, aí tinha um moleque, cara, que ele era muito mentiroso. Ele teve uma vez que ele falou assim, caralho, bati tanta punheta, mané, mas bati tanta punheta que meu pau ficou em carne viva. E aí, eu ia mijar, saía pelos poros, mané. Caralho! Aí a reação foi, caralho, moleque. Tá bom. Na moral. Vai lá. Demorou. Pô, mas daí o pai dele... Cara, é o Bob Esponja, né? O pai dele era dono da Mesbla. Na época era como se fosse hoje Casas Bahia, não tá ligado? vou contar de onde mas já contou. Mas o pai dele era esse empresário mas ele que só tem um no mundo. Mas não era. Aí, que mas não era. filho dele. Não era. Ele metia essa bronca. Entendeu? Ele era muito mentiroso. Mas ele era bonado? Não, cara, não era, tá ligado? Ele metia essa bronca. Meu pai é dono da Mesbla. É engraçado que tem um perfil de criança, né? Sempre tem o mentirosão, aí tem o burrão, que era eu, aí tem o, sei lá, o engraçadão. Mentira, eu era engraçadão, na verdade. O gordão engraçadão. O gordão engraçadão. O gordão. Ó, o gordão. O que você era no colégio? Eu era aquela guria lá que só ia pra namorar. É? Só ia pra namorar. E pegava a recuperação de todas as matérias. Era ruim. Teve um ano que eu peguei recuperação de educação física. Porra. Educação física. Aí é foda, é só você não ir. É o único jeito de você pegar a recuperação. Praticamente. Horrível. Bom, no meu ensino médio, eu fiz no Cefet. E lá era um colégio que ele tinha muita cara de faculdade. Então, assim, eu tinha aula de física num lugar, aula de matemática em outro. Era um campus grandão? Era gigante, lá no Maracanã, campus de Maracanã. E aí, eu lembro que, porra, o primeiro ano foi legal, porque eu vinha de uma cultura de, porra, tem que estar na aula. A porra do inspetor ficava lá cuidando. Qual é? Não pode ficar aqui na hora da aula, não. Tal. Então eu vinha dessa cultura. Quando chegou lá no Cefet, que era muito mais livre, aí o primeiro ano foi legal, o segundo ano já peguei uma dependência ali de química. Maluco, no terceiro ano eu só passei direto em português e inglês. Só. Na faculdade você era boa aluna? Muito boa. Na faculdade eu era muito bom. Muito boa. Porque você gostava do assunto, né? Eu gostava, interessado em aprender. Eu só ia bem em biologia. Daí, tipo assim, peguei a parte de biologia e botei ali pra área da saúde, daí foi muito legal. Foi no flow. Eu nem sei quem que era o professor de biologia do meu segundo ano. Eu não fui a nenhuma aula. Meu Deus. Assim, porque quem aplicava a prova não era o professor, eram os inspetores. Batendo bronha na hora da aula. Pior que eu não sei. Sei lá, eu ia jogar flipper, uma parada assim. Pelo amor de Deus, melhor que bater bronha. Cara, aí sabe o que eu fazia com os boletins pra minha mãe não pegar? Eu tinha uns CDs de metal. E aí os CDs de metal, um bagulho assim meio que ela olhava assim, pô, esse bagulho é meio do diabo. Ela não mexia no... Não era um bagulho que ela mexia nos meus CDs de metal. Aí eu colocava por dentro da caixa do CD, eu guardava ali os boletins. E só não queimava, só não jogava fora. Porque podia Não, porque ela é assim... Eu sabia que se um dia ela pedisse meu boletim, eu podia dar uma enrolada, não sei o que o caralho, mas se ela batesse o pé e queria a porra do boletim, eu ia ter que dar o boletim, né? Eu falar o quê? Perdi. Simples, né? É que lá em casa funcionava um pouco diferente. Entendi. Bom, na minha era diferente.